esse negócio de organizar finanças é muito chato. Isso não ficou para a professora. A professora ganha mal, a professora ganha pouco. Mal dá para pagar as contas. Para que eu vou perder meu tempo fazendo conta? Para que eu vou ficar preenchendo planilha? Para que eu vou ficar estudando? Para que eu vou ler, comprar livros se eu já sei que eu ganho pouco? Isso aí é para quem tem empreendimento, isso aí é para quem tem chances de crescer. Eu não tenho chance de crescer, eu só ganho esse salário. A minha sina é essa, é gastar, pagar conta, empréstimo. Eu quero te perguntar aqui, se você é professora e algum desses pensamentos já passou pela sua cabeça, eu tô aqui para te ajudar a mudar esse ciclo, a mudar essa história. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre os 7 gatilhos que faz você pensar desse jeito e faz, na verdade, você perder dinheiro. Então eu vou te falar sobre os 7 gatilhos que fazem você perder dinheiro. Ou seja, se você acha que não está ganhando porque o seu salário é fixo e você não tem chance de crescimento, eu vou te mostrar que se você não ficar atenta a esses 7 gatilhos emocionais, você ainda vai perder mais dinheiro ainda e a chance é de você ficar cada vez mais enrascada. Então vamos mudar esse pensamento e fica aqui nesse vídeo que é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá, então o primeiro pensamento, né, o primeiro gatilho emocional que faz uma professora perder dinheiro é o gatilho da comparação. Muitas vezes a gente se compara a outro, a gente acha que a gente não pode investir, que a gente não pode estudar tal assunto, que a gente não tem as mesmas oportunidades ou as mesmas chances de que uma pessoa que tem uma outra profissão tem. A gente se inferioriza e a gente se coloca numa situação em que a gente é inferior, a gente se compara, a gente fala, não, para que eu vou tentar se eu já sei que eu ganho mal, se a minha profissão ela não me dá chance de crescimento. Então a gente acha que crescer, aprender, entender qual é esse mecanismo de organização de finanças, né? Como que é esse mecanismo, às vezes a gente se nega a aprender esse mecanismo e acha que não é pra gente, porque a gente se compara e se acha inferior. Então, esse gatilho da comparação, a gente precisa se inspirar e não se comparar às pessoas. E um exemplo desse gatilho da comparação, eu lembro quando eu comecei a minha jornada profissional, eu tinha mais ou menos meus 18 anos e eu ainda estava naquelas tentativas de entrar na faculdade. A minha cidade só tinha uma faculdade federal na época e eu precisava, não tinha particular, só tinha aquela faculdade. Então era muito concorrido e eu precisava fazer cursinho à noite para poder, finalmente, eu conseguir uma vaga ali naquela faculdade. E aí eu lembro que eu tinha que ir à noite para o cursinho e eu passava o dia dando aula na escola, trabalhando na escola, dando aula, e à noite eu ia para o cursinho para tentar uma posição, né, naquela faculdade. E qual era o meu objetivo? O que fazia, me dava força para que eu conseguisse ir para o cursinho mesmo cansada, mesmo tendo que fazer plano de aula, mesmo tendo que corrigir diário. O que me dava força? Porque em vez de eu me comparar, eu via que aquelas outras professoras que estavam em nível maior do que o meu, que estavam ganhando mais gratificações, aquelas pessoas, aquelas professoras, elas tinham passado por esse caminho. Então, e às vezes nem eram professoras também, às vezes eram pessoas de outras áreas que estavam conseguindo ganhar mais porque elas tinham conseguido mais estudos, elas tinham conseguido se posicionar melhor e tinham conseguido gratificações relacionadas àquele estudo que ela fez, né? Então elas eram colocadas para trabalhar em lugares onde elas podiam ter uma maior gratificação e com isso o seu dinheiro aumentava. Então esse caminho é o caminho mais correto. Mas muitas vezes a gente se compara e paralisa. A gente já começa a se vestir de crenças e aí a gente se limita e acha que aquilo não é pra gente. Então, essas crenças limitadoras, no caso da comparação, é um gatilho emocional que a gente faz também no nosso dia a dia em outras áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente se compara ao outro em vez da gente tentar ver
quais são como é que é? Gaguejei. Quais são as ferramentas que aquela pessoa utilizou para ela chegar naquele determinado local que às vezes eu ainda não cheguei. E a gente se inspirar, então é trocar, em vez de se comparar, a gente se inspirar e ver quais foram as coisas que aquela pessoa fez, quais foram os mecanismos, quais foram o que foi que ela utilizou para que ela conseguisse chegar naquele lugar, tá bom? Então esse gatilho da comparação é um gatilho que a gente tem que ficar muito atento, porque o tempo todo a gente está sendo, sendo mostrado para a gente, né, coisas, pessoas, fatos que a gente se compara o tempo todo, e se a gente não tiver cuidado, isso pode deixar a gente com menos dinheiro, porque às vezes a gente começa a ficar paralisado em vez da gente correr atrás daquilo que a gente quer. O segundo gatilho que faz a gente perder dinheiro, gente, é o gatilho do imediatismo. Muitas vezes a gente está ali na nossa profissão, a gente está trabalhando, está dando aula, e aí às vezes a gente não se empodera daquelas ferramentas que a gente tem, que é saber passar o conhecimento, que é a gente poder ajudar o próximo. A gente tem infinitas possibilidades dentro do nosso mundo, né, da pedagogia. E aí muitas vezes a gente não consegue enxergar, e aí a gente é engatilhado, né, pelo gatilho da emoção por outras oportunidades que às vezes nem é muito aquilo que a gente quer, mas por a gente inconscientemente a gente ser engatilhado, né, emocionalmente por aquilo, a gente é engatilhado pelo gatilho do imediatismo. Então, às vezes uma pessoa oferece uma oportunidade, por exemplo, de dinheiro rápido e dinheiro rápido e de uma forma assim, às vezes insustentável. E muitas vezes a gente, por ter uma necessidade muito urgente, a gente é engatilhado por esse gatilho do imediatismo. Às vezes a gente não estuda o porquê, né, que aquela oportunidade veio, por que aquilo é tão rápido. Eu lembro que um tempo, já tem o quê? Acho que tem mais ou menos um ano, foi me oferecido uma oportunidade assim, e eu liguei para uma professora até da faculdade, uma colega, e para uma economista, para ela me ajudar a interpretar aquela oportunidade que veio, porque era uma oportunidade tão assim, era um lucro tão imediato que aquilo me assustou. E aí a economista estudou comigo, a gente chegou à conclusão que era melhor não arriscar. E de fato aquilo não era uma coisa sustentável. E às vezes a gente, por ter muitas necessidades, a gente acaba que a gente cai nesse gatilho do imediatismo, da gente querer as coisas rápidas. E às vezes as coisas rápidas, elas dão até um dinheiro ali rapidamente, mas não é sustentável, e aquilo que vem muito fácil, de uma forma muito rápida, às vezes você não tem nem tempo de aprender, porque ela não deu chance para você aprender. E quando você vai construindo a sua história de forma mais, vendo os seus erros, vai levantando, você fazer uma casa sem alicerce é realmente muito perigoso. Então a gente tem que ficar atento, nós que somos professoras, a essas oportunidades, né, muito imediatas, porque elas podem fazer a gente perder dinheiro. Às vezes a gente investe em algo que tá prometendo algo muito rápido pra gente, e aí a gente às vezes não consegue ficar bem naquela situação, às vezes a gente não consegue gostar daquele trabalho que você está desenvolvendo extra, por exemplo, se for um trabalho extra, e o seu dinheiro fica empancado, o seu dinheiro fica parado, e aí o que acontece? Você perde dinheiro. Então é muito bom a gente ficar atento a esse segundo gatilho, que é o gatilho, né, do imediatismo, né, para a gente poder não se arrepender depois. E isso acontece muito, gente, também através da própria internet. Quem nunca está na internet e vem aquelas propostas assim deslumbrantes, aquelas propostas assim irrecusáveis, aquelas propostas assim que você diz, não, isso é bom demais para ser verdade. E aí você fica ali
fixação e muitas vezes você não analisa, né, se aquilo está realmente alinhado aos teus valores, aquilo que você quer para sua vida, se aquilo tem a ver, se aquilo é sustentável. E muitas vezes você não faz esse estudo porque o gatilho do imediatismo te pegou, na verdade, né? Então tem que ficar muito atenta. Terceiro gatilho que pega muito, né, a gente também, que é educadora, é o gatilho da ansiedade. Muitas vezes a gente fica muito ansiosa porque é aquilo que eu falei no começo. Às vezes a gente pensa, nossa, mas como é longo, como que eu vou crescer? Como que eu vou crescer aqui sendo professora? Como que eu vou conseguir atingir determinado objetivo? Porque o meu salário ele não me dá chance de crescimento. São tantas crenças que vêm e isso cega a gente de não enxergar as tantas oportunidades que existem, mesmo você ali dentro. E aí o que acontece? Você começa a ficar muito ansiosa, você fica muito ansiosa, e essa ansiedade ela te impede de você focar no teu objetivo e você pegar e trilhar um caminho, um passo a passo, ou buscar profissionais para te apoiar, porque você está muito ansiosa. E quando a gente está muito ansiosa, a gente não consegue fixar nossa mente em algo, a gente não consegue pensar em possibilidades, porque a gente fica ali sendo dominada pela ansiedade. Então esse gatilho da ansiedade, ele é muito frequente no nosso meio, né? Por quê? Porque a gente acha que nós estamos andando a passos muito lentos e isso gera ainda mais ansiedade, sendo que o caminho, né, que a gente precisa fazer é a gente ver as infinitas possibilidades que existe, né? Aqui nesse canal eu sempre vou colocar as possibilidades que existem também de como a gente aumentar a nossa renda, principalmente nós, as educadoras, para tirar essa crença de que quem é assalariado não tem como crescer. E isso, pode ter certeza que isso aí é mentira. Existem muitas chances até de a pessoa que tem um salário todo mês de fazer esse dinheiro se multiplicar do que às vezes uma outra pessoa. Então isso na verdade é uma crença que precisa ser cortada, tá bom? Então vamos acabar com essa crença, né? Com essa crença de que professor não pode, né, fazer com que seu dinheiro se multiplique, porque isso é uma crença que tá te limitando, porque existem sim muitas possibilidades. O quarto gatilho aqui, que muitas vezes faz a gente também perder dinheiro, é quando a gente está com o nosso estado emocional muito brava, quando a gente está muito brava. Porque quando a gente está muito bravo, somente nós, mulheres, a gente tem a mania de, eu não sei o que acontece lá no cérebro, que a gente quando compra se alivia. É impressionante. E aí é um gatilho muito perigoso, porque às vezes a gente compra coisas que a gente nem está precisando, simplesmente para poder sanar, para poder suprir uma necessidade ali que a gente tem, porque realmente dá uma sensação boa, porque na verdade a gente está comprando o alívio, a gente está comprando a paz que a gente queria naquele momento. Então quando você está com raiva, às vezes você sai, vai num lugar onde você não está querendo comprar, mas de repente você vê coisas ali que você nem precisa, mas você parece assim que encontra uma necessidade para aquilo ali naquela hora, e quando passa 1, 2 dias você vê que aquilo não tem sentido. Então, quando a gente estiver com raiva, não comprar quando está com raiva, porque isso faz o dinheiro da gente ficar cada vez menor. Então, não comprar quando estiver com raiva. Sempre que você identificar esse gatilho da raiva, associe ele a essa questão de compra. Se você comprar quando estiver com raiva, e se você começar a internalizar isso no seu cérebro, você tiver com raiva, você tiver uma oportunidade de compra, não compra. Muda de rota, sai, vai fazer outra coisa, faz uma respiração, conversa com alguém, mas foge, porque senão você vai cada vez mais ficar endividado. Comprar acontece muito, isso acontece menos comigo, mas já aconteceu muito, é quando você tá triste também querer comprar, principalmente ali pela internet. Você vai olhando naquelas lojas, você tá melancólico, aí você entra ali no feed, quando pensa que não, você tá dentro do site, quando você percebe, você já gostou de um monte de coisa, e aquilo vai te dando uma sensação boa, e aí o seu nível de alegria vai aumentando, e aí quando você vê, você já está endividado. Então, comprar quando está triste também
é uma coisa muito ruim. Então você vai perder dinheiro se comprar quando estiver triste. E o quinto gatilho, gente, é o desespero. Eu lembro que uma vez eu estava participando de um trabalho, em um seminário, em algo assim, e lá tinha uma oportunidade de venda de algo. E eu lembro que uma pessoa que estava vendendo, ela usou ela tentou me vender, usou o gatilho da escassez, mas ela deixou muito evidente assim o desespero que ia ser a minha vida se eu não comprasse aquilo ali. E eu lembro que eu fui muito engatilhada, eu fiquei muito envolvida. E aí eu falei, meu Deus, se eu não comprar eu tô ferrada, acabou tudo. E aquilo me deixou muito perturbada. E eu lembro que uma amiga, eu fui almoçar em casa e a minha amiga falou assim, isso tá errado, você não pode comprar, isso tá muito caro, você não pode fazer isso, você não pode. E eu lembro que foi mais forte que eu acabei comprando. E de fato foi uma compra que não era aquele valor, não valia a pena. E eu tive que pagar depois, comprar novamente a mesma coisa. Foi um pouquinho mais caro, mas realmente eu tive resultado. E o outro foi praticamente o mesmo valor, só que realmente não tinha nada do que eu esperava. Então, essa questão de você ficar desesperado para comprar algo, você se sentir desesperado para comprar algo, é muito perigoso, porque você às vezes não está comprando o que você precisa, você está comprando o que disseram que você precisa, e você naquele momento você não tem nem chance de avaliar muito. Então, é muito perigoso você estar comprando numa situação de desespero, e isso acontece muito com a gente, né? Pela internet, principalmente, acontece muito. Então a gente tem que estar muito atento, porque isso é uma coisa que faz a gente perder muito dinheiro também. A última é gatilho emocional, que faz nós, professores, né, também. E quem nunca esteve numa sala de professores onde teve um monte de coisas para vender e a gente saiu ali com um monte de sacola para casa? Quem nunca, né? Sala dos professores, eu mesma já fui vendedora de escolas, onde eu ia sempre nos horários estratégicos, que era o horário do recreio. Então eu trabalhava nos recreios das escolas. Eu chamo recreio, tá, gente? Porque eu tô denunciando a minha idade, mas é intervalo. Mas eu pegava sempre os intervalos das escolas, ficava atenta aos intervalos, e ali eu vendia coisas e eu vendia bastante. Por quê? Porque nesse momento a gente está ali, as pessoas elas são envolvidas, nós somos envolvidas pela pressa, né? Pela escassez. A gente tem pouco tempo para comprar. Então ali o intervalo, né? Ele dura ali 10, 15 minutinhos. Então você está comprando ali naquela rapidez, naquele desespero. Então isso é o quê? A gente é engatilhado pela pressão psicológica do tempo, né? Que eu falo que é o gatilho mental, né? Chega a ser um pouco de escassez, porque é escassez de tempo. Então, por que não o gatilho mental da escassez? Ou seja, o tempo tá tão pouco para você comprar que você acaba que você compra por conta do tempo e você não consegue também analisar com calma, né, as coisas. Então, são esses 7 gatilhos que eu acho assim que são muito importantes as professoras ficarem atentas. Por que professoras? Porque que eu tô falando de mim, eu tô falando do que eu já passei, do que eu já vivi. Então, quem nunca passou por isso? Então, a gente tem mais aqui a obrigação de ajudar, sendo que a gente já foi ajudar as nossas colegas que passam por essas situações e que às vezes não tem muito dinheiro por conta disso. Que a gente consiga ver que dentro do nosso salário existe sim possibilidades da gente multiplicar. E a primeira delas é a gente observar quais são os gatilhos que estão nos levando a gastar mais e com isso a gente ter menos dinheiro no bolso. Então, se você gostou desse vídeo, colabora comigo, né, compartilhando para mais professoras, e sempre aqui no canal vai ter vídeos que vai te ajudar dando dicas, dando oportunidade para você começar a entender um pouco mais, né, das finanças pessoais, porque é muito importante a gente ter o domínio dessas finanças pessoais para que a gente consiga sim viver bem e ser protagonista da nossa vida. Porque o professor pode sim ter os mesmos benefícios como qualquer pessoa, basta ele aprender a administrar melhor as suas finanças.